A cidade estava vazia. As luzes dos postes piscavam lentamente como se estivessem prestes a se apagar de vez. No fim de uma rua deserta, o velho prédio da estação de trem parecia mais um monumento ao abandono. Poucos ainda lembravam do tempo em que o trem era o coração da cidade, conectando pessoas, destinos e histórias. Agora, só restava o silêncio. João era um desses poucos que ainda se lembravam. Ele vinha todas as noites à estação, mas nunca via ninguém. Apenas o som distante de um trem que nunca chegava. Seu avô, que sempre o trouxera para ali quando era criança, havia lhe contado que o último trem partiria à meia-noite, mas ninguém sabia para onde. João, agora adulto, continuava a vir, como se aguardasse algo, ou alguém. Naquela noite, o ar estava gelado. Ele se aconchegou no casaco, olhando as sombras longas projetadas pela luz fraca. O relógio marcava 23h40. Ele se sentou no banco de madeira e fechou os olhos, tentando imaginar as conversas de outrora, o movimento frenético dos passageiros, o som das malas rolando pelo chão de pedras. Mas tudo o que ouvia agora era o vento, que sussurrava entre os trilhos enferrujados. Você está esperando alguém? João se sobressaltou e virou-se rapidamente. Uma mulher, de cabelo escuro e olhar profundo, estava parada perto da entrada da estação. Ela usava um vestido longo e elegante, mas algo nela parecia fora de lugar. Talvez fosse a forma como ela parecia se misturar com a escuridão, como se fosse parte dela. Eu estou esperando o último trem, disse João, sem saber bem por que respondeu aquilo. O que o fazia vir ali todas as noites? O trem nunca passava. A mulher sorriu de maneira enigmática. O último trem. Você sabe para onde ele vai? João franziu a testa. Ele não sabia ao certo. Não. Sempre imaginei que ele fosse para algum lugar distante. Mas nunca vi ninguém embarcando. E ninguém volta para contar. Ela observou por um momento, como se estivesse analisando sua alma. O último trem não é para qualquer lugar. Ele é para aqueles que estão prontos para partir. Mas nem sempre sabemos quando estamos prontos. O vento se intensificou, e a mulher começou a andar em direção aos trilhos. João ficou paralisado, sem saber se a seguia ou se a questionava. Ela parecia conhecedora do lugar, como se já tivesse feito essa jornada muitas vezes antes. Quando ela alcançou a beirada da plataforma, parou e se virou. Às vezes, o último trem não é uma partida. Às vezes, é um reencontro. João não entendeu, mas uma sensação estranha o invadiu. Como se aquelas palavras ressoassem de algum lugar distante, algo que ele não conseguia alcançar com a razão, mas sentia em sua alma. Ele se levantou lentamente e foi até a borda da plataforma, observando o vazio. O trem nunca passará, mas ele sentia que algo estava prestes a acontecer. O que ela queria dizer com um reencontro? Quem ele estava destinado a encontrar ali, naquela estação esquecida pelo tempo? De repente, o som familiar de um trem distante chegou aos seus ouvidos. Ele não podia ver, mas sabia que vinha. O trem estava se aproximando. Ou seria apenas a sua imaginação, que lhe pregava uma peça, como tantas vezes antes? Ele fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu novamente, o cenário havia mudado. A estação estava diferente, mais viva, cheia de movimento. Pessoas de diferentes idades e roupas caminhavam apressadas, conversando, algumas com malas nas mãos, outras acompanhadas. Era como se a estação tivesse sido reiniciada, como se o tempo tivesse voltado ao que era. E no meio daquela multidão, lá estava ela, a mulher de vestido longo. Mas agora, ele sabia quem ela era. Não era uma estranha. Era sua mãe. A mulher o olhou com um sorriso suave, como se o tempo nunca tivesse passado. Ela estendeu a mão. Você está pronto para partir? João, com o coração batendo forte, olhou para ela. As lembranças começaram a aflorar, momentos de infância que ele pensava ter esquecido. E então, ele entendeu. O último trem não era um meio de transporte físico. Era uma jornada interna, um ciclo que se completava. Talvez, finalmente, fosse a hora de ele deixar o que o prendia àquele lugar. Ele olhou ao redor, viu a estação cheia de vida, mas sentiu uma paz inexplicável. Ele sabia que era a hora de seguir. Sim, respondeu com a voz embargada, mas determinada. Ele pegou a mão dela e juntos começaram a caminhar em direção ao trem que, agora, realmente estava ali. E, por fim, João soubera que a viagem era mais sobre reencontrar-se consigo mesmo do que qualquer destino externo. À medida que o trem partia, ele viu a estação desaparecer lentamente,
envolta em névoa. Mas ao seu lado, sua mãe sorriu. E ele soubera que, com ela, ele finalmente encontraria a paz.